Olá, seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã, e te convido a estar comigo novamente em um episódio maravilhoso que eu vou já apresentar minha convidada maravilhosa. Nós falaremos sobre transformação de vidas, transformação de sonhos. Antes de passar a palavra para minha convidada, eu só quero reforçar com você para se inscrever aqui no canal da Jovem Pan Blumenau aqui no YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreve lá e também prestigiar o meu Instagram no @Sinara Maria, e Sinara é com C. Também dá uma olhadinha no meu LinkedIn, Sinara Maria. Tá joia? Combinado? Então, feitas as apresentações pessoais, eu vou passar a apresentação da minha convidada, Adriana Constante. Seja bem-vindo a Mulheres da Pan. Obrigada. Muito bem-vinda. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje com uma mulher incrível também. Imagina, nós queremos saber tudo sobre a tua trajetória, desde que a gente se apresentou pela rede social, a gente se conectou por ali. E eu quero dizer que você teve uma atitude muito legal de mostrar assim, ó, eu sou a Adriana e te interessa falar sobre isso. E atitude é tudo, né, Adriana? A atitude mostra muito de uma pessoa. Então eu fiquei com aquilo lá na cabeça. Falei, nossa, que interessante. Vamos falar a respeito sobre transformação de vidas, Adriana. Tu tem uma trajetória enorme. E se eu te definir em uma frase, você é injusta. Então eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho assim brevemente, porque a gente vai passar por várias etapas da tua vida. Pode ser? Com certeza. Então, na verdade, acho que atitude resume, né? É uma das palavras, talvez dos adjetivos que me compõem aqui, né? Que compõem a Adriana Constante. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de vir e falar, né? Do meu propósito de vida, que é a realização de sonhos, né? Ou seja, o meu sonho é realizar sonhos de outras pessoas, né? Do nosso próximo. Então, acho que isso também faz parte, né? Como eu comentei contigo em outros momentos, da questão do empreender, né? De alguma maneira. Que não seja o empreender social, né? Ou seja, a gente criar esse movimento na nossa comunidade, na nossa sociedade, que seja no nosso país, que é um dos meus objetivos, e longe, né? Com o projeto, e desenvolver e despertar isso, né? A questão do voluntariado, fazer com que as pessoas se apoiem. Hoje a causa da mulher, né? Tá muito em evidência, ou seja, uma mulher apoiando a outra, isso é muito bonito, esse movimento. E eu acredito que a gente possa fazer isso, né? De mim para com um próximo, de mim para com um idoso, de mim para com uma criança, de você para com alguém. Então, esse movimento transformador de despertar o voluntariado, eu entendo como sendo também um ato de empreender, né? De Por que empreender, não? né? Então, eu acho muito legal a gente começar a falar cada vez mais sobre essa temática, né? Do ajudar ao próximo, de se doar ao próximo, de poder contribuir de alguma maneira para que o próximo também tenha uma possibilidade de vida diferenciada, né? Melhorada, enfim. Maravilhoso, Adriana. Então, Adriana, né? Vamos lá, Adriana Constante, Adriana Crick Constante, né? Às vezes eu acabo abreviando, mas meu nome é Adriana Crick, a descendência alemã, né? Já deu para perceber, sou de Blumenau, natural de Blumenau. Fiz 41 anos recentemente, tenho uma bagagem de empreendedorismo bem na veia, mesmo bem aguçada na área corporativa. Sempre, desde quando eu me entendo por indivíduo, né, por gente, eu me recordo de eu na praia, na casa de praia do meu avô, criando uma barraquinha de suco para vender limão, porque ele tinha um pé, eu colhia o limão e ia lá, fazia um suco e vendia. Olha só. Isso eu provavelmente com 6 ou 7 anos no máximo. Então, ali já começou o meu despertar com o empreendedorismo. Eu sempre entendo dessa forma. Depois, com 10 anos aproximadamente, eu já estava vendendo meias. Nossa. E eu lembro de ir na Rua 15, inclusive no Banco do Brasil, tinha uma agência, eu ia lá, vendia meia para os colaboradores, e isso eu tinha 11, 12 anos. E eu não precisava fazer isso financeiramente, porque eu não venho de uma família tão carente a ponto de que eu precisasse fazer aquilo, né? Mas eu lembro de eu querer fazer aquilo. Eu sempre quis ter a minha remuneração. Eu sempre entendia que aquilo era importante para minha vida. Tanto que daí, logo na sequência, eu comecei, desde aquela época, eu já participava de alguns movimentos da família voltados ao voluntariado. Então, também o voluntariado estava presente muito cedo na minha família, na minha vida. Então, ali naquele movimento, eu comecei a entender o quanto era importante, né? Eu empreender para ter a minha renda, né? E ter algo, né? Ter a ambição de criar
criar algo, de compor algo na minha vida pessoal, e também aquele movimento de empreender socialmente para transformar a vida de outras pessoas, o quanto aquilo era importante. Nossa, que legal! Porque eu via familiares fazendo isso, e quanto era bonito, e quanto era gratificante ver no olho do outro né, aquele momento de, poxa, né, você não precisava ter feito aquilo por mim, mas você fez, que legal. Às vezes nem pessoas próximas tinham feito algo por aquela pessoa, por aquele indivíduo, e um desconhecido havia feito. Então, esses movimentos, né, desde muito cedo, me lembro indo para o Morro da Garuva com a minha família, enfim, criando movimentos de Natal, cartinhas com as crianças, desde muito cedo. Com 16 anos, eu iniciei minha trajetória, então, corporativa, assim, né? Eu fui trabalhar numa empresa aqui da região, fiquei 6 meses como operadora de telemarketing, eu lembro, eu ganhava R$216 naquela época, meio período. Era esse o valor da época. Inacreditável, né? E eu tava muito orgulhosa, eu falava, nossa, eu tenho um salário, e é instituído, e é formalizado, porque até então eu sempre fazia do meu jeito, né? Era assim, eu ia lá, vendia, né, minhas meias, vendia toalhas de mesa, vendia, né, desde muito nova, e aquele momento era transformador, porque eu tinha um registro, né, como, né, profissional. Sim. E então, logo depois, 6 meses depois, abri uma oportunidade nessa mesma empresa de ter-se líderes, né, ou seja, de criar líderes internos para conduzir equipes. E eu me inscrevi com 16 anos. Eu falei, gente, o não... Atitude de novo, né? Atitude sempre presente, sempre presente. Sempre. E eu falava, gente, o não eu já tenho, né? Eu sempre trabalho com essa frase. É uma frase que eu levo como lema de vida, assim. Sim. O não eu já tenho. Eu vou buscar o sim. É sempre isso que eu faço. Então, eu com 16 anos me inscrevi para fazer essa seleção, né? E por incrível que pareça, ou não, enfim, né? Não que eu desconfiasse das minhas habilidades, mas eu era muito nova. E daí eu consegui a vaga para conduzir uma equipe de aproximadamente 28 operadores de telemarketing. E naquele mesmo ano foi muito bacana, porque eu estava mais ou menos uns 6 meses conduzindo a equipe. E eu sempre fui muito apesar de falar muito, que eu falo muito, né? Bem eu escuto também, Ótimo. eu ouço, né? As pessoas. Mesmo que com rapidez, né? Mesmo eu falo isso também para as pessoas. Exatamente. Não é que eu não estou ouvindo, é que eu escuto rápido. Exatamente. E eu processo a informação, então eu não deixo ela passar. E eu tenho uma memória boa, então geralmente eu costumo gravar o que as pessoas me colocam, né? Sim. E eu sempre fiz isso desde muito cedo, né? E na minha vida profissional não seria diferente. Então eu escutava muitas pessoas, né? Tentava, né, da minha forma aconselhá-las ou apoiá-las da maneira com que eu achava, né, naquele momento em que caberia naquele momento. E daí, então, eu estava mais ou menos de 6 a 8 meses como líder, né, de call center, enfim, de célula. E eu fui escolhida para ser uma das líderes. Na verdade, eles iriam escolher 2 entre 8, e eu fui uma das escolhidas para ir receber um prêmio. Na época, eu lembro do Jô Soares, do Alexandre Garcia, lá em São Paulo. Nossa, era a primeira vez que eu andava de avião e eu falava, gente, eu fui escolhida, eu não acredito e tal. E eu fui uma das escolhidas por todo o departamento, não era só pela minha equipe. Então, eu, tão nova, né, já tendo essa visão dos outros diferente, que eu não entendia, não conseguia processar muito bem. Mas por que me escolheram? Como assim? Não que eu não fosse merecedora, mas entende que a gente fica se sabotando, né? Com certeza. E daí eu fui, daí achei transformador, e daí continuei naquela empresa mais algum tempo. E daí logo depois eu recebi um convite da gestora, na época, da diretora, para ir fazer consultoria em empresas. E eu tinha, na época, 19 anos. Nossa. E daí eu falei, gente, que desafio, e agora? Eu vou? E eu fui. Sim. E eu comecei a fazer consultorias. Naquela época eu já lecionava também em paralelo na Microlins, que era uma escola, era Brasil, nível Brasil, mas tinha aqui em Blumenau também. E eu já lecionava cursos de administração, de operadores de telemarketing, já dava palestras pro CDL, eu com 19 anos. Então foi tudo muito rápido, assim. E daí eu fui fazer consultorias. E eu fiz consultorias há alguns anos, criei a minha empresa de contact center com 21 anos. Olha só, aí tu abriu uma empresa. Abri com 21 anos. E como é que foi? Foi transformador, foi magnífico. Quanto tempo? Eu fiquei com a empresa mais ou menos 3 anos e daí eu não tinha mais questões, não tinha mais financeiro para aguentar expandir, porque uma empresa de call center ela era muito tecnológica, precisava de centrais grandes, URAs, na verdade, naquela época, e tinha que contratar pessoas. E eu tinha contratos, na verdade, naquela época com a pós da Uniaselv, já não lecionava lá ainda. E eu tinha contrato com o Senai para vender cursos, eu já tinha composto uma carteira. Eu vendia equipamentos de informática para a empresa, naquela época a LTI. Então, tiveram vários contratos. E eu falei, gente, ou eu cresço. E eu lembro que eu tinha comprado meu carro, quando eu tinha 18 anos, eu comprei meu carro, né? E eu falei, ou eu vendo meu carro,
para investir no negócio. E foi um dos primeiros momentos que eu fiquei com medo na minha vida, assim, de empreender mais, de ir além. Sim, e daí de ousar. E daí eu recuei. Eu falei, pera, eu acho que não é o momento agora. Eu não vou me desfazer do meu bem, né, que eu tinha conquistado. Ainda naquela época eu morava com com meus pais. E eu falei, gente, eu não vou dar esse passo tão audacioso. Eu ainda sou muito nova. A gente tem que medir os riscos, né? Exatamente. Das decisões. E daí eu recuei e voltei para o mercado, continuei lecionando, daí logo depois eu também entrei para a Uniaselv para lecionar também. Daí foi passando os anos, trabalhei em algumas corporações voltadas para o mercado de tecnologia de informação, né? Trabalhei muitos anos com isso e ele sempre lecionando em paralelo. E daí até o momento que eu percebi que era interessante eu fazer um mestrado, porque se eu quisesse continuar nessa área de lecionar, de dar aula, enfim, eu precisaria fazer um mestrado, até porque as universidades acabavam pedindo, e eu fui fazer isso. Fiz meu mestrado, e daí quando eu fui para fazer meu doutorado, para emendar, o meu marido, opa! Aí tu percebeu que era um passo mais profundo. Era mais uma exigência maior de entrega. Exatamente. Que é muito maior. Aí eram 4 anos, né? O mestrado eram 2, e daí o doutorado era 4. Tudo na área administração. Com habilitação em marketing, sempre voltado para essa linha. Sim, sempre. E daí, então, eu sempre, em paralelo a esse mundo corporativo, eu sempre fiz o voluntariado. Né? Sempre participei de alguma ação específica ou de algum grupo específico. Eu fiquei muitos anos no Trapa Médicos, que é um grupo aqui da nossa cidade também, que faz trabalhos mais voltados para pacientes, hospitalares. E quando eu finalizei meu mestrado, eu pensei que eu queria fazer algo diferente, da minha vida voluntária, né? E eu entendi que eu precisava fazer algo não mais ou menos importante, mas algo diferente daquilo que eu vinha fazendo, porque o voluntário é muito isso, né? Ou seja, você precisa se doar para aquilo e acreditar naquilo naquele momento e, de fato, ter certeza que é aquela nuance que você precisa seguir, senão você para o voluntariado. Muitas pessoas começam algo e param. Elas se empolgam e depois não percebem que tem que ter uma constância, né? Exatamente. Uma dedicação de verdade, não é só pra bonitinho fazer umas duas ações Isso, exato. Né? Exige um monte de coisa da gente. É um compromisso, né? É um compromisso. Pra mim é um trabalho, né? Hoje eu entendo o voluntariado como sendo extensão do meu trabalho. Né? Então, por isso que eu acabei entendendo essa importância de entender qual era o meu papel ali, que vertente que eu vou seguir agora dentro do voluntariado. E daí, pra mim, naquele momento, eu comecei a ficar mais antenada aos sinais, porque eu acho que é muito sinal, né? Muito. Ou seja, eu tá preparada para os sinais que a vida tá me trazendo para ver por onde que eu vou seguir. E daí teve um belo dia em 2016, em fevereiro de 2016, que eu tava no Facebook, na época era a ferramenta mais utilizada, né, naquele ano. Sim. Era. E daí eu fiquei olhando assim, e daí de repente eu vi uma senhora com o cabelo bem branquinho e ela carregava um dizer assim num papel, dizendo assim, era de um asilo, de um acionato de Portugal. E ela dizia assim: antes de morrer eu quero pintar o meu cabelo de azul. Aí eu olhei aquela frase, olhei para ela, assim, na foto, daí eu falei, gente, olha só, ela tem sonhos. Quantos idosos ou pessoas deixaram seus sonhos adormecidos, que não sonham mais, né? E principalmente um idoso, naquele momento me chamou muita atenção dela por ser uma idosa, né? O quanto que o sonho é importante na vida das pessoas para elas prosseguirem. Principalmente alguém que está no ancianato ou está numa casa asilar, que precisa de um amparo, ou precisa ter um motivo para seguir a vida, né? E daí eu olhei aquela frase e eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero realizar sonhos das pessoas. Ou seja, Adri, tu já sempre teve atitude, que eu percebo uma pessoa de muita atitude, muita ligação com a área comercial, vendas pura. Sim. Vocês já te falaram isso, mas assim, tu é vocacionada para isso e tem todo o perfil do que tem a ver com vendas, e vendas é maravilhoso. Sim. É um grande campo, embora tenha gente que tenha preconceito contra vendedor, a palavra vendedor, todos nós vendemos. Sim, exatamente. Também sou, né? Exatamente. Então, tu tem todo esse perfil, tu traz algo que tu já praticava, o exemplo arrasta da tua família, que tu já via, então tinha na questão do comportamento, já vi, como tá intrínseco, aquilo que a gente aprende, não adianta, tá dentro, a gente já absorveu, né? Mas a gente é esponja como criança, como jovem. E aí tu percebe em 2016, tu já era mãe em 2016?
ainda não, mas estava numa fase que estava repensando muitas coisas, provavelmente, porque a gente, na maturidade, vai pensando, como tu falou, mais propósito e mais e mais e mais. A gente vai atrás disso, né? Então, chega num dia que tu encontra essa senhora e aí percebe que ela tem sonhos. Tu já tinha visto isso quando tu fazia voluntariado, mas ele ficou muito forte pra ti. Ficou. Muito forte essa história também que tu estás contando, né? Sim. E aí tu foi pra casa, o que tu fez? Tu ficou pensando o que tu irias fazer? Não, na verdade, eu já modelei todo o meu plano de ação naquele momento. Então, muito rápido. Porque a comercial, de novo, o comercial não pode, né? Eu já montei naquele momento, tu já fez o plano. Já fiz um piloto. Já criei, já determinei onde que eu iria fazer, mais ou menos quantas pessoas que eu precisava buscar para me apoiar naquele processo. Eu só precisava verificar se realmente iria dar certo, né? Ou seja, se a associação que eu tinha escolhido, a instituição que eu tinha escolhido para fazer o piloto ia me acolher, porque como que eles iriam, né? Mas veio alguém aqui me dizer que quer realizar os sonhos dos idosos. Uma qualquer aqui. Quem é essa pessoa que quer realizar sonhos? Gente, quem é que chega assim dizendo assim, quem quer sonhos? Não, a porta da esperança, né? Então, as pessoas acabam ficando desacreditadas, às vezes, quando tu coloca assim, eu quero realizar sonhos. Eu tenho várias histórias, assim, de pais, de crianças que depois de anos eu fiz outras edições com crianças, né, com comorbidades, crianças com deficiência do paradesporto, que eu tinha que ligar para os pais e dizer assim, não, é de verdade, eu quero realizar o sonho do teu filho. Ele falava, não, isso é um golpe, não, eu não vou cair. Eu falava, gente, não é um golpe, eu quero realizar o sonho. É porque, Adri, as pessoas, elas estão desacreditadas no bem. No ser humano, gente, na verdade. Isso é inacreditável. A gente não acredita mais no ser humano. E a gente vê muito isso porque, assim, tem hoje vários canais, vários influencers, assim, divulgando coisas que eles fazem de dar o troco no mercado. E acham o máximo. Gente, pra mim, isso é né? Isso, meu Deus, sim, nem teria que se tipo, valeu, mas assim, né? E com muitos seguidores. É isso que eu fico mais, assim, indignada. E marketeando, né? Eu fico assim, gente, tem 100 mil seguidores. Meu Deus, meu projeto tem 4.500 só. Eu falo, gente, por que eu não consigo entender? Mas é muito isso, assim, porque eu nunca tive a preocupação de, né, e nunca vou ter, de ficar expondo pessoas. Não é o meu perfil. Sensacionalista. Eu quero trazer a alegria, eu quero trazer a felicidade, eu quero mostrar o sonho sendo realizado, não o antecedente do choro, do porquê ele não foi realizado na vida daquela pessoa. Não, eu quero trazer a vida para ela, né? Eu acho que às vezes é muito isso, as pessoas às vezes estão tão acostumadas em querer ver coisas ruins, ou acostumadas a ver coisas ruins, que as coisas boas, parece que não é tão importante mais, né? Ou seja, eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais esses bons momentos, assim, né? Às vezes a gente pensa assim, ou às vezes as pessoas me perguntam, mas e daí, quando tu realiza um sonho? Daí eu assim, gente, é transformador, tu vê o olho daquela pessoa brilhando e tu vê a sensação dela vivenciando aquilo, coisa que jamais ela poderia imaginar na vida dela, que ela viveria. Não tem preço. E depois, depois ela vai ficar falando disso o resto da vida. Um idoso do ancianato, ele fala disso o resto da vida dele. Nossa, eu fiquei muito tocada com essa questão dos idosos, ou seja, pessoas com idade. Claro, tem vários casos, como tu falou, tem vários casos que tu atende. Crianças, são coisas que mexem com o ser humano, mexe lá no mais... Pacientes terminais. Isso. Nossa, é tão lindo. Foi tão lindo, né? É uma coisa que a gente fica pensando assim, não sabe nem como agir. Porque essa questão do sonhar, que pessoas que em vida... às vezes não está passando por nenhuma dessas situações que nós estamos falando, mas sequer se dão a oportunidade de continuar sonhando. Nós estamos no automático, né? Exatamente. Cada vez mais. Às vezes eu mesma. É só feito manada, né, Adri? Assim, eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu tenho falado sobre isso muito também, porque eu também estou nessa mesma vibração da positividade e do propósito e de viver aquilo que a gente veio para fazer, né? Então eu concordo contigo, a gente só está vivendo no automático e não está nem olhando para o lado. E quando a gente não olha para o lado, a gente não olha para as pessoas. Não enxerga um pouco além da gente mesmo. Né? Isso mesmo. E assim, a questão do sonho genuíno, eu friso isso muito, assim, porque sempre foi uma palavra que compôs a minha ideia inicial, que era o sonhar genuíno. O que é o sonho genuíno, né? É o sonho que está lá dentro do coração. Isso pode ou não ser uma questão financeira, às vezes nem tem a ver com financeiro. E é a ideia, às vezes, nem ter relação. Porque às vezes o genuíno está tão intrínseco, né, dentro daquele indivíduo que não tem nada a ver com financeiro. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, mas esse local aí tem pessoas que têm possibilidades financeiras, mas o sonho não está atrelado necessariamente ao financeiro. Às vezes é rever um filho, é sentar na mesa e tomar um café com um filho que não vê há 10 anos. Tem tantas coisas, assim, que a gente pensa... Gente, isso... quando eu falo, às vezes eu até me arrepio. Mas, tem tantos sonhos que, às vezes, a gente olha assim, não pode ser isso. Né? A gente até subestima o sonho alheio, né? Teve vários já, mas eu vou dar o exemplo, assim, comer rosca.
Gente, eu Olha falo, só. quê? Como comer rosca? É só passar na padaria. Mas eles, às vezes, não têm acesso de passar numa padaria e comprar a Sim. rosca e comer com a nata e com o melado que eles comiam antigamente, que era o dia a dia deles. Tu entendes? Sim. Então, tá na essência. É aquela coisa que vem da alma, né? Tu não sabe explicar. Teve uma que pediu figo, goiaba. Poder comer uma goiaba novamente. Gente, como assim? Sabe? Verdade, é verdade. Daí tu começa a rever, assim, conceitos, pensando, gente, como assim a gente ser desprovido de coisas que a gente fez a vida inteira? Sim. Né? Quando chega numa certa idade, daí tu começa, enfim, né? Começa a filosofar. Não, mas a gente precisa disso. Exatamente. A gente precisa disso, porque como a gente falou, a gente não está parando para sentir. Os bons momentos da gente vida não de vive- degustar, Exatamente, sabe? degustar, saborear o Sim. que é vida, É. né? E tá faltando isso, Adri, e Sim. que legal que você é um instrumento para trazer isso para as pessoas. Eu queria até te perguntar, desse dia que tu montou teu projeto, tu já saiu te vendendo, então, tu falou ali, Sim. eu estou com o meu modelo, tu bateu na porta de quem? Do São Simeão, que foi uma casa asilar Sim, mais conhecida. E todo mundo, mas por que tu fez no São Simeão? Porque justamente para mim também era uma das mais conhecidas. As pessoas Sim. hoje, né, obviamente, com toda a minha bagagem de vida, né, nesse universo, eu entendo que tem várias outras instituições também que precisam de apoio, até às vezes até um pouco mais, enfim. Sim. Mas naquele momento era o que também conhecia, porque hoje as pessoas, né, todas que falam assim, eu vou ajudar X instituição. Mas tem várias outras para serem ajudadas. E aqui na nossa região é muito comum as pessoas ajudarem uma ou duas porque ouvem falar, porque fazem conexão, porque as outras ainda não conhecem. Sim. Né? A gente não conhece muito a fundo outras instituições, às vezes. E no meu caso foi a mesma coisa. Né? E lá é a maior de Blumenau, né? Então, naquele momento, eu queria já um desafio. Eu queria fazer um piloto na maior e que tivesse uma estrutura mínima para me acolher. Acolher no sentido de tivesse uma assistente social, que a maioria dos ancionatos aqui da região não tem assistente social fixa dentro da estrutura, e eu precisava de um apoio, né, social ali, até para passar a minha ideia. Por quê? Qual é a pegada do projeto do Sonho Genuíno? Chegar na instituição, aplicar o formulário, que na verdade é uma conversa, mas pra gente é um formulário que eu tenho que seguir. Viabilizar, né? É um roteiro, né? Sim. Até porque eu preciso identificar quais são os sonhos genuínos daquele indivíduo e aplicar sem que ele saiba o que eu tô fazendo lá. Sim. Para não criar expectativa, porque eu nunca, em nenhuma edição do Sonho em Viver, deixei claro que eu iria realizar aquele sonho. As pessoas não sabem que eu vou realizar os sonhos. Por isso, a importância de não falar e não criar expectativa, porque daí elas vão me confessar qual é o genuíno. Entendeu? Se elas souberem, elas vão Às pedir uma vezes Ferrari. ela não sabe nem elaborar isso. Ela não conseguiu elaborar ainda. Ela tá lá dentro, mas nem ela buscou aquilo, mas tá lá. Daí numa conversa vai sair. E vai sair, às vezes, de uma maneira obscura pra gente naquele momento, pra quando a gente recebe aquilo. Porque assim, vem, por exemplo, assim, ser útil. Aí eu me deparo com aquilo e falo assim, gente, como que ele pode ser útil? Opa, aí eu vou começar a investigar. Opa, mas o que é o ser útil pro senhor, né? Eu queria tanto poder voltar a ter minha perna para poder trabalhar de novo. Teve um caso assim, foi, né, inclusive na primeira edição do São Simeão, que a gente colocou uma perna nele, ele foi trabalhar na portaria de São Simeão. Olha só! E ele voltou a ser útil. Então, assim, gente, era o sonho genuíno ser útil. Olha só como a gente tem que caminhar. Aí tem outra que era assim, da Casalar, que é eu chamo de orfanato, não é mais o nome que se usa, né? Mas as pessoas entendem ainda dessa forma, né? Por isso que eu uso orfanato ainda. De uma menina do orfanato. Era o sonho dela, assim, voltar a morar com meu pai. Falei, gente, isso... Daí eu falei com a psicóloga, assim, tá ao meu alcance, eu posso fazer alguma coisa? Ela assim, não, Adri, porque pra ela voltar, a casa dela tinha que ter um banheiro, um assento no banheiro, uma porta no banheiro, o quarto dela teria que ser reestruturado, reformado, tinha que colocar uma porta ali, tinha que refazer a escada, porque não é seguro pra ela. Eu falei, tá, e se eu reformar a casa? Daí ela olhou pra mim e deu assim, reformar? Se tu reformar? Deu assim, então eu vou reformar. Ela me olhou regalada, deu assim, deu sim, tá. Reformamos, ela voltou a morar com o pai. Então, realizei o sonho, pronto, Nossa, é que isso. maravilhoso. Tu entendes? Mas, claro. Maravilhoso. Como é que tu busca os recursos? Porque eu acho que as pessoas devem estar se perguntando isso. Sim. Então, esse ano pro Sonho em Viver é transformador, né, 2024, porque nós estamos criando o Instituto Sonho em Viver, Certo. que daí vai dar vazão para vários projetos que eu já tinha em mente. Certo. Né, e eu vou conseguir colocá-los em prática, né, esse ano, graças a Deus, né? Talvez em outro momento a gente volte e fale de todos eles, que tem vários, né? E daí vem o empreender muito ligado à questão social, né? Ou seja, mas a gente sempre foi na sociedade buscar realizadores, porque nós não tínhamos CNPJ, nós não temos entrada de recurso formal, sim. né? Nenhuma, e nós movimentamos um valor
altíssimo todos os anos, com todas as ações que a gente desenvolve. E quando a gente fala, as pessoas não acreditam, né? Por quê? Porque a gente faz um movimento das pessoas da sociedade ajudarem geralmente diretamente as instituições. Nossa. E nós somos intermediários ali. Nós fazemos um papel de interlocutor. Sim. Né? E é isso que a gente promove. Mas é um papel fundamental. Fundamental, senão não vai acontecer. E é um dos elo. propósitos do Sonho em Viver. É estimular o voluntariado nas pessoas, né? Na sociedade. E é esse Porque o nosso tem gente propósito. que quer ajudar, mas não sabe como. Exatamente. Né? Esses realizadores que tu falou ali, tem muita gente que tem. Exato. Mas às vezes também não confia, né? Não sabe para quem chamar. Hoje eu tive um caso bem bacana, agora de manhã, né? Foi 10h30 da manhã, mais ou menos, né? Eles me acionaram, eu tava lá, né? Eu tenho empresas, né? Eu tava trabalhando em uma das minhas empresas e eu recebi uma ligação. Eu te indiquei, Adri, pra uma moça que tá tentando ali na Vila Germânica, ela tem alguns pretzels, né? Aquelas, né? Isso que faz na Oktober, aqueles doces, né? Sim, E daí ela falou, tenho quase 20 mil pretzels. Deu assim, como assim? E daí em janeiro eu já tinha organizado com um shopping aqui da região uma distribuição de panetones que tinha sobrado da ação deles de Natal, e foram muitos panetones, e eu organizei a logística de 12 instituições que foram lá buscar, e em meio-dia a gente entregou todos. Nossa. E é isso que eu faço, tu entende? Eu sou intermediária, e eu faço o negócio acontecer, né? Porque eu tenho esse canal. Exatamente. E daí hoje essa pessoa me acionou e falou, Adri, tu me ajuda? Eu assim, vamos lá, não vamos, né? Vai o negócio estragar lá, vamos lá. Tem várias pessoas precisando se alimentar e querendo. E daí, rapidinho, não deu 1 hora, até 1h15 mais ou menos, ela disse, Adri, conseguimos distribuir todos. Falei, olha só, tá vendo? Tu é uma descascadora de pepinos. Mais ou menos isso, eu adoro. E eu sou movida por isso. Problema. Eu adoro um desafio. Um desafio. Para não falar, vamos falar desafio que é mais bonito. É, mais bonito, Fala né? mais bonito desafio. Eu adoro isso, Tu adora ter essa adrenalina de ter que fazer, ter que fazer girar. Porque isso que tu faz é movimentar. E a vida é movimento, né? Não tem nada permanente. Então, assim, tu faz com que tudo se movimente. Isso é muito legal. Né? E a cadeia é importante. Sim. Claro, ela é toda importante. Você falou, eu sou só uma intermediária. Mas, assim, o que seria de alguém que quer fazer, alguém que quer receber, não ter o meio disso tudo, né? Exatamente. E aí tu foi pra casa aquele dia, só pra gente fechar. Como é que saiu o sonho, o nome? De onde saiu o sonho em viver? Então, porque assim, quando eu vi aquela imagem daquela idosa e ela falava de morte, antes de morrer eu quero. Eu falava, gente... Não podemos lidar com a morte, com esse público e com nenhum outro. A gente tem que tratar de vida, de viver. A gente ainda tá aqui, a gente tem sonhos, a gente precisa viver esses sonhos. Meu Deus, com certeza. E daí eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Que nome, né? Porque no projeto precisa ter um nome. Na época era um projeto. Pra gente se referir a algo, né? Isso, referir a algo. E daí eu fiquei matutando, e daí eu conversei na época com o Alisson, que ele era marido de uma amiga da minha mãe, que ele era da área de marketing. E daí a gente começou, eu falei, Alisson, o que a gente faz aqui? Né? Ela tem sonhos e eu quero que as pessoas vivam esse sonho. Daí ele foi indo, eu fui indo e viver um sonho de viver sonho. Deu assim, não, sonho em viver alguma coisa. O quê? É isso que eu quero propor. Sonho em viver, andar de avião. Sonho em viver o quê? Né? E daí surgiu o nome Sonho em Viver, já nessa concepção de nuvem do nome aqui dentro. Muito legal. E daí, agora até a gente tá buscando algumas transformações com cores e tal, porque o vermelho na logo remete a algumas questões que talvez a gente, que pra mim, na verdade, sendo de marketing, eu falava sempre, mas remete a sangue, a vida, eu quero essa energia, mas talvez as pessoas olhem com uma outra conotação pro vermelho. Então, é psicológico, né? Exatamente. Então a gente começou a trabalhar, eu gosto muito do roxo, né, que remete a uma paz, espírito, enfim, né, E daí a gente começou só a trabalhar a questão das cores, assim, e com essa virada de chave ali, né, e a criação do nome lá em 2016 e tal, e a gente atuando como projeto em 8 anos e fazendo tudo isso acontecer, né, hoje já são, na verdade, praticamente 50 instituições sendo beneficiadas pelo projeto Sonho em Viver. Nós estamos em 12 cidades, na verdade são 13, porque é engraçado porque eu respiro Sonho em Viver, né, e daí hoje de manhã eu tava acordando, e não sei se eu tava acordando, dormindo ainda ao mesmo tempo, e depois pensei, gente, não são 12, porque Pissarras, eu também faço trabalho na comunidade com as crianças do Querosene, que é o nome que a gente chama lá. Falei, são 13? Peraí, por que a gente tá falando 12? Já são 13. Já são 13 cidades, 13. Quantas instituições? 50 instituições. 50 instituições e mais de 5 mil sonhos, tu contou isso? Mais de 10 mil sonhos, 10 mil porque já. A gente estava trabalhando com genuínos, mas assim, sonhos de placa, a gente considera como sendo sonhos, porque como
como a gente faz, por exemplo, Dia das Crianças. Dia das Crianças, a gente chega no orfanato, na Casa Lar, e pergunta para a criança, né? É o único momento que ela é ouvida. E a gente pergunta assim, fulano, Maria, né? O que você quer ganhar de Dia das Crianças? E ele fala ela fala o que ela quer ganhar, ou ele fala o que quer ganhar. Por isso, às vezes, quando a gente coloca as placas no Instagram, em qualquer ferramenta, e a maioria não faz isso, né? Isso nem cabe generalizar, porque é a minoria que comenta, às vezes, ai, mas por que dar um tênis da Nike para aquela pessoa? Para aquela criança, para aquele adolescente. Eu poderia comprar 5 tênis com esse valor. Eu falo, porque ela pediu um tênis da Nike. A pessoa que está julgando é aquela que não faz. Que não vai ajudar. Exatamente. Essa que está julgando, que está trazendo pré-julgamentos, é a que menos ajuda. E daí eu falo assim, ó, gente, mas tem tantos outros projetos, pode se direcionar para outro projeto, se esse aqui não lhe cabe. O nosso propósito é isso. É isso. É ouvir o sonho. É a missão própria do né? Exatamente. Tá no nosso DNA isso, né? Ouvir e pedir aquilo. Sem julgar o sonho. Por que a gente, meu Deus, não é porque só as necessidades básicas, que está lá embaixo na pirâmide, a necessidade básica do vestir, por exemplo, nesse caso que você colocou ali, né? Que tem que ser mas não é, gente, é isso que ela está aspirando. Ela está aspirando uma coisa que está no topo da pirâmide. É igual o nosso sonho, filho. Não dá pra julgar. O meu filho tem hoje 5 anos, né? Mas quando ele tiver 10, 12, ele vai entender o que é um tênis da Nike. Talvez ele me peça exatamente assim, eu quero um tênis. E você não vai dar? Né? É isso, é o ouvir aquele desejo, entende? E tentar buscar aquele desejo. Se não for com a Sinara, porque ela não pode naquele momento, tá tudo bem. Vai ser com a Joana, que também quer ajudar, vai ser com o José, que tá ali disposto. E tá tudo bem, a gente não exige que ninguém apoie aquele sonho. A gente lança ele aberto. E busca um realizador para aquele sonho. Quando tu fala em agente, quem são essas? Tem mais pessoas que estão contigo nessa caminhada? Então, quando eu iniciei lá em 2016, meu piloto, eu tinha 19 voluntários. Nossa! E eu fiquei, uau, nossa, que equipe. Eram de alunos, composta de alunos meus na época, composta de amigos, parentes, né, conhecidos. E daí eu fui para a segunda edição, com pacientes terminais. E daí tava eu e a fotógrafa e meu marido. E daí eu falei, gente, cadê todo mundo? E daí eu me senti desamparada. E daí eu falei, gente, mas como assim? Porque, eu não tenho estômago para lidar com isso. Não tenho emocional, eu não consigo. Aí uma adesão, aí baixou a adesão? Não, e daí sumiram todas as pessoas que estavam... Né, geralmente na primeira edição lá foi bem difícil, né, trabalhar com essa realidade, né, cadê os voluntários, onde estão os voluntários? E na verdade eu comecei a entender todos os anos, né, depois disso, assim, que os voluntários são as pessoas que vão lá e realizam os sonhos também, né, os realizadores de sonhos são pessoas voluntárias que estão propostas, né, que se propõem a realizar aquilo. Compram um pouco daquele sonho, né? Exatamente, eles acabam sendo voluntários do Sonho e Viver, né, indiretamente, eles são voluntários, eles fazem o acontecer lá, a gente intermedia, eles vão lá e fazem acontecer. Sem eles, eu não conseguiria fazer nada, né, na realização dos sonhos. E daí, ano passado, tiveram algumas premiações que eu tive em decorrência do projeto. Vamos até falar sobre isso. Isso, E daí, essas minhas viradas de chave, em decorrência disso, veio também aí uma novidade, que eu fiquei super feliz, que vieram pessoas também a acoplar a essa mudança, a essa virada de chave. Talvez até porque, enquanto projeto, eu não... e eu sou muito de ir lá e fazer, entende? Às vezes eu não paro para pedir ajuda. Tu entendes? Então, tu é mão na massa, tem aquele perfil. Eu tenho às vezes dificuldade de delegar. Sim, entendi. Então eu vou lá e faço. Então, às vezes até era um erro meu mesmo de não pedir ajuda, não pedir apoio para aquelas pessoas que estavam ali por perto, às vezes até, né? E eu acabava indo lá e fazendo. E eu me desgastava, nossa, era uma energia que eu direcionava para aquilo. E, nossa, eu me virava dos 30 e às vezes eu não pedia ajuda. Né? Não que eu não pedia ajuda para a realização dos sonhos, eu não pedia ajuda de equipe, de voluntários aqui na minha, né? E daí, como às vezes muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, como é que eu faço para ajudar a ir lá entregar o presente no dia da festa? Eu falava assim, mas é que isso é o mais legal, tem todo um trabalho exatamente. para chegar nisso, entendeu? E eu queria que as pessoas estivessem me acompanhando no trabalho árduo ali do dia a dia, né? E como eu não tinha, às vezes, a pessoa ali, eu acabava não pedindo, e daí ela fazia. E eu percebi que não precisa ser assim, né? Ano passado... 2023, começaram algumas pessoas novamente se aproximar, né? Pessoas que às vezes já estavam por ali quando eu precisava, mas que começaram a mostrar uma ajuda um pouco mais efetiva e eu, legal, então eu vou me abrir um pouco mais para isso também. E daí eu me abri, daí ano passado a gente no Natal, a gente fez 50 festas de Natal. Meu Deus! Para 50 instituições. E a nossa festa de Natal, na campanha Natal dos Sonhos, ela é composta por Papai Noel, por presentes para todas elas com placas, todas pedem através de placa ou
cartinha o que querem ganhar. Elas são compostas por música, alguma atração, ou tinha um Elvis lá, ou tinha uma plataforma 360 para os adolescentes que acharam o máximo na festa de Natal deles, e muita comida. Então, assim, gente, a gente faz uma festa completa de Natal, e a gente fez para 50 lugares. A gente organizou 50 festas. Gente para ajudar em todas elas. Então, ou seja, se voluntariar, no caso. Exatamente. Eu dividi, tinham lá quase 20 pessoas, eu dividi em líderes, né? Na verdade, foram 5 líderes, 5 equipes. E esses 5 líderes, eu tinha contato diariamente com eles, dizendo, e aí, já conseguiu a torta, os salgadinhos lá para tal? Só na Betânia, que a gente fez o Natal, eram muitas crianças, né? Lá foram 22 centos de salgadinha para uma festa. Então, era uma loucura. Né? No Betel, a gente deu uma mochila, um chinelinho para cada criança. Nossa, era mais de 100 crianças. Então, assim, cada uma teve um cuidado especial. E eu comecei a fazer algumas collabs, que foi outra inovação que eu falei, gente, eu preciso, né? Collab, todo mundo falando em collab. Parcerias. Assim, eu vou fazer collabs, gente, vai funcionar. E eu fiz com algumas empresas, tipo, a RH de uma empresa direcionou a verba dos presentes dos colaboradores e dos fornecedores, dos clientes, para as mochilinhas e para os chinelinhos, e todo esse movimento aconteceu. Então, o Sonho em Viver é muito isso. Eu falo assim, ó, ai meu Deus, como é que eu vou dar conta? 50 instituições, 3 mil pessoas. Eu falo assim, de repente, tudo acontece, entendeu? E eu tudo falo, engrena, tudo é uma grande engrenagem, né? E daí as pessoas falam, como tu conseguiu? Eu falo assim, não sei. Acontece, né? Às vezes nas edições também eu falo assim, ai meu Deus, falta 20 sonhos e tem alguns audaciosos. E eu falo, meu Deus, e agora? E de repente aparece lá e acontece. E eu falo... Ou seja, que a tua cabeça nunca para. Não, 24 horas. E eu falo, eu respiro, eu já tive que fazer, eu não me orgulho disso, mas também não tenho vergonha de falar. Eu já fiz terapia para tratar a minha compulsão pelo sonho em viver. Entendi. Porque ele é o teu sonho. É porque é o meu na verdade, sonho. Tu vive o teu próprio sonho. Exatamente. Eu sou compulsiva por ele. É o empreender num sonho e a gente não desliga 24 horas. Não, é 24 horas. É como um negócio. Para mim, como um negócio, mas não não remetendo ao comercial, mas sim a realização daquele resultado, né? Chegar naquele resultado. Porque tu não tem o interesse marqueteiro, daquela coisa pejorativa de ficar só mostrando. Não, tanto que hoje... Apesar de que é importante, sim, dar visibilidade. A gente não adianta ser romântico e achar que não precisa mostrar, porque a gente precisa mostrar, senão a sociedade também não vai ver. Exato. Então, essa é uma briga interna comigo mesma, que eu te comentei lá na nossa conversa informal. Sim. Que eu luto com isso, porque assim, tá tão intrínseco em mim, em fazer isso acontecer, tá dentro do meu coração, que é difícil eu entender que eu preciso toda hora estar comprovando para as pessoas que eu tô, né, ali atuando e fazendo. Sim. Só que hoje eu já entendo que é necessário isso. É necessário porque para movimentar o que tu precisa movimentar. Isso. Não é para mostrar que tu tá fazendo de bom coração, porque isso tu já sabem. Exato. Na verdade, tu precisa mostrar para que o teu movimento não acabe. Exatamente. Para que esse sonho não morra, para que as pessoas entendam que a gente precisa olhar para o outro. Eu acho que vai muito além. É quando a gente ressignifica a nossa própria mente, a nossa própria ideia. O conceito daquilo. A gente começa a mudar, é uma mudança de ótica, né? Porque se a gente não mostra no mundo de hoje, que a gente só mostra coisa ruim, então, porque a internet está cheia de coisa que, meu Deus, na televisão, canal aberto, TV aberta, então, né? A gente tem que mostrar o bom mesmo. Exatamente. E essa coisa do terceiro setor, de não propagandear, já foi um pouco mais forte no passado, de não mostrar, fazer o bem sem olhar a quem, né? Mas hoje é diferente. As pessoas gostam de ver, né? Por exemplo, eu estou apoiando um projeto que realmente está ali na lida todo dia, porque nós temos campanhas o ano inteiro, todo mês a gente tem, né, vários projetos, né? Esse ano vão ter, né, novidades aí do Sonho em Viver, mas assim, há muitos anos, há 8 anos, a gente já faz a Páscoa dos Sonhos, a gente faz a Natal dos Sonhos, a gente faz campanhas mensais de arrecadação de fraldas geriátricas, cadeiras de roda, cadeira de banho, N necessidades das casas asilares, dos orfanatos. E a gente se propõe a fazer uma ação todo mês, né? A gente leva eles a fazer passeios, a gente faz N atividades, a gente não trabalha só no Natal. As pessoas às vezes acham que o Sonho em Viver é a campanha natalina. Não! Sim. A gente está ali o ano inteiro. Né? Por isso, transformar em instituto para realmente não ficar só mais tanto no assistencialismo, mas sim criar a construção com aquele indivíduo, né? Sim, que é esse porque nosso só o dar, aquela coisa que nem quando a gente dá um dinheiro quando para em algum lugar, isso, né? exatamente. A gente não está ensinando muitas coisas, isso, né? Exatamente. Claro que cada um tem a sua própria visão e a sua própria prática, mas a gente precisa ir um pouquinho além, que é esse trabalho que tu estás fazendo agora também, né? Exatamente, de construir com o indivíduo um caminho, né? Ou propor uma qualidade de vida mais digna para aqueles que já vivenciaram muitos anos, enfim. Esse construir seria o quê?
Que coisas que tu estás pensando em fazer? Que vai além do só dar? Então, eu já tinha em mente, em alguns movimentos já fiz em anos anteriores, mas tudo muito informal, e agora a gente está constituindo em formato de programa mesmo dentro do Instituto, né? Que é acompanhar adolescentes, né, que estão em casas, lares, ou seja, para acompanhar um profissional mais direcionado, ou seja, para fazer com que eles entendam, né, façam um vocacional, tenham um acompanhamento psicológico, profissional, para que estejam mais preparados para o mercado, porque eles chegam numa idade, eles precisam voar, Sim. né? Que estão vinculados ao município, eles chegam nos 18 anos, não que assim, fez 18, né? Sai, não funciona dessa forma, né? O município acaba tendo acompanhamento, mas às vezes a gente pode acompanhá-los de uma forma para que eles tenham um entendimento macro sobre como que é o mercado, né? Qual é a nuance que ele pode, né, trilhar dentro do ambiente profissional, porque às vezes eles têm muito essa dificuldade de enxergar onde que eles se dariam melhor, em qual área. Mercados às vezes muito inseguros, né? Exatamente, ou como que funciona lá, né? Uma aplicação de um formulário de RH, ou psicológico, que eles vão ter que passar futuramente, né? Já vamos aplicar com eles, para eles verem como é que é esse universo. Começar a fazer, né, exercícios com eles enquanto eles ainda estão aqui acolhidos. Né? Exatamente, porque daí é mais fácil de acompanhar. Depois que eles saem, né? Daí a gente não tem mais tempo para fazer esse trilhar, né? Sim, porque em 8 anos já deve ter conhecido muita gente, muitas histórias, muitas situações, né? Muitas. E aí muitas pessoas tu já deve ter perdido de vista, assim, de contato mesmo, né? Sim. E algumas devem manter. Como é que é isso? Então, é transformador nesse sentido de criar laços, né? Porque, por exemplo, tem pessoas de asilos, enfim, a dona Erna, eu vou falar o nome, né? Porque é uma pessoa que está na minha vida desde 2016, quando eu iniciei a primeira edição piloto, né? Ela vai nos aniversários do meu filho, eu levo ela no aniversário da minha avó, da minha família, ela faz parte da minha família. Então, tem pessoas que tu acaba adotando para ti, né? Para o teu coração. Não tem como não ter um envolvimento emocional, Não, né? Tem como junto, não ter. Assim, pessoal. Exatamente. Por mais que tu tente, né? Tu vai numa casa lar, tu quer sair com 5 crianças, 10 crianças, né? Porque... E eles querem te levar também junto pra casa, né? Exatamente, eles querem ir contigo, né? Então, assim, não tem como não ter esse emocional. Quando as pessoas falam assim, eu quero ser voluntária, mas, eu não consigo, eu vou chorar. Eu, assim, mas tudo bem chorar, eu não quero que tu leve a tristeza, eu quero que tu leve a alegria. Se for chorar de alegria, chora. Eu falei, abraça, beija e tal. Porque é isso, o sonho em viver é isso, é levar a vida, né? Então, a gente tá lá pra despertar esse sentimento neles. Se for uma coisa emocional gostosa de sentir, né? Eu já tive meus poucos desequilíbrios, né? Que as pessoas presenciaram, aconteceram, né? E tu sai, porque nós somos humanos, revigora, né? E volta, né? Isso acontece. Mas o que eu não gostaria é que as pessoas levassem esse sentimento para quando for fazer ação social. Porque nenhuma ação social que tu vai, né, tratar com pessoas que precisam de apoio, ou de alegria, ou de felicidade, ou de amor, tu vai levar a tristeza, né? Não é o teu propósito. Mais firme, né? Para ajudar, senão atrapalha, né? Senão atrapalha. E se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar. A gente precisa ter um equilíbrio para poder ajudar. Tem muito a ver, né? O fazer o bem com o estar bem. Totalmente. Eu tive que fazer terapia, né? Porque eu estava desequilibrada, compulsiva pelo meu projeto. E eu já não estava mais conseguindo dar vazão para o que eu precisava fazer. Porque eu não estava alinhada, né? E então, isso acontece frequentemente, né? Falam que, psicólogas às vezes precisam de tratamentos psicólogos para olhar. Com certeza. E é isso, né? Frequentemente a gente precisa... Acho que todo mundo, né? Todo mundo, no nosso dia a dia, hoje, no cotidiano, né, que as mulheres têm, né? Vida mulher, esposa, mãe, dona de casa, empresária. Gente, a gente fica, opa. E ainda mais que tu também tem empresas, tu falou, né? Tenho. Tu concilia esse projeto com o trabalho de outras empresas também. Eu sempre tive empresas, né? Hoje eu tenho uma empreiteira, uma distribuidora de alimentos. Então, eu concilio o voluntariado, que para mim é uma outra empresa. Para mim, o sonho em viver eu trato como um trabalho, né? E às vezes exige muito mais horas do que eu dedico para minhas próprias empresas, né? Por isso que eu falo, nossa, eu gostaria muito de poder viver, né, do voluntariado. E a gente não pode, obviamente, porque hoje a gente paga para fazer o voluntariado, geralmente, né? Então, no Brasil tem bastante dificuldade, né, para lidar com o voluntariado. Mas, né, tem que conciliar isso como um trabalho, né? Uma responsabilidade, porque, que nem Páscoa. As pessoas pedem, Adri, tu não vai começar a Páscoa? Eu fico, calma, tá tudo organizado, vou fazer Páscoa sim. Eles ficam esperando. Os idosos falam, o sonho em viver vai trazer um ovo, né? Eles, eu sonhei a minha cesta. Natal, eles já ficam em setembro já me perguntando da plaquinha, se eu vou lá fazer a plaquinha de Natal. Então, olha quanto que eles esperam isso. E é difícil dizer não, né?
Imagino pra ti, assim. É muito difícil. É muito difícil negar alguma coisa. Tu nega coisa, assim, É bem pedidos? difícil. É bem difícil negar. Eu tento fazer. Eu tento resolver. Por isso a compulsão, né? Desequilíbrio, às vezes. Sim. Porque, por isso que eu falo que o Sonho em Viver hoje, ele atende instituições. Porque eu não atendo o público pessoa física. Sim. Por exemplo, a Sinara tem um sonho. Ai, por favor, me ajuda a realizar. Dificilmente o Sonho em Viver vai se envolver nesse sonho. Porque eu não tenho braço pra... Sim, imagina, né? Não consigo. Sim. Não é nem por uma questão de não querer, é por não consigo, né? Sim. Eu tenho que me propor a fazer aquilo que eu tem realmente... que ter um foco, né? Exatamente. Mas mesmo assim, é bem difícil eu dizer não. Né? Se eles me pedem, consegue uma fralda geriátrica porque a gente tá precisando aqui, não dá... Vai, vamos lá. Eu preciso de uma máquina de lavar. Porque tem muitas pessoas, a pessoa física que tem. Mas nas instituições mesmo. Nas instituições mesmo. Sim, ajuda para as instituições, né? Mas para pessoas físicas também pedem esse tipo de coisa, imagina, pedem, né? Daí é dolorido, né? Mas realmente o propósito tem que ter foco. Não, tem que ter foco. Tem que ter foco, né? Tem alguma história, algum sonho que te marcou, assim, profundamente? Que tu possas compartilhar, assim, que ficou na tua memória? Qual o aprendizado que tu teve? Tem vários, né? Na verdade, se eu falo, sempre choro sobre esse. Mas, assim, teve o do Jonatas, que foi para mim o mais difícil, que foi com os pacientes, né, paliativos terminais. Ele era um adolescente com câncer, né? E ele estava num estágio bem avançado. E, como eu te disse, né, naquele momento estava eu, a fotógrafa e meu marido fazendo o projeto, né? E a gente iniciou um público, foi aqui no Santa Isabel, que foi com os pacientes paliativos dali. Que eles têm um projeto ali também, né? Que o que importa para você, que é um projeto magnífico. E a gente fez uma collab há muitos anos atrás, que era para a realização dos sonhos desses pacientes terminais. A gente iniciou com 20 pacientes e a gente realizou de 6. E o Jonatas era um deles, mas que a gente conseguiu realizar, porém ele era um dos que não estavam mais entre nós, naquele momento da realização. E a gente realizou mesmo assim porque era um sonho dele que a gente realizasse, sem ele estar presente. Então, para mim, foi muito chocante, né, participar daquilo, porque teve um dia até que eu fiz uma visita para ele para tentar buscar, né, eu sei que não cabia a mim naquele momento decidir, né, pela vida dele ou não, mas eu falava, Jonathan, tu vai estar com a gente. Ele queria que eu levasse os irmãos dele no Beto Carreiro, porque eles nunca iriam ter oportunidade de ir. Nossa, esse era o sonho dele. E eu falava, Jonathan, tu vai estar junto. Não, Adri, tu não tá entendendo, eu não vou mais estar aqui, mas eu quero que tu leve eles. Esse é meu sonho. E ele tinha essa consciência. E ele tinha essa consciência e ele tava muito claro pra ele. Eu falava, e eu tenho vídeos assim, eu assisto, de vez em quando eu resgato imagens, enfim, eu assisto e eu choro também, enfim. E daí eu falava pra ele assim, Jonathan, tu vai na Big Tower comigo, me dá a mão aqui, tu se compromete comigo. E ele falava, Adri, não adianta me comprometer, eu sei que eu não vou poder cumprir, mas eu quero que tu cumpra, eu quero que tu leve eles no Beto Carreiro. E guria, aquilo ficou tão marcado pra mim, daí ele faleceu na semana seguinte. E eu falei com o pai dele, e eu tinha imagens, e eu gravei aquilo, porque ele pediu tanto comprometimento meu, que se eu não realizasse aquilo, eu acho que eu não iria conseguir dormir mais, assim, né, de responsabilidade sobre aquilo. E eu liguei na época pro pai, pra mãe dele, a gente conversou e a gente combinou que sim, que a gente iria pro Beto Carreiro, né, levar os irmãos, que eram um casal, eram gêmeos, né, um menino e uma menina, e a gente foi, nossa, aquele dia foi, assim, magnífico, porque a gente sentiu ele a todo momento, junto, assim, e foi muito emocionante, e feliz e emocionante ao mesmo tempo, e ele não estava mais ali também e tal, e foi uma mescla de sentimentos que eu jamais vou esquecer. Então, para mim, esse foi o mais, né, assim, emocional, assim, de todos. Nunca vou esquecer desse sonho, né, Profundidade de emoções. Né? Tiveram outros vários engraçados, inusitados, enfim, que a gente, meu Deus, como assim, né? Mas esse foi o mais emocionante, assim, para mim. Deve ser assim muito... A gente já, quando faz pequenas coisas, a gente já sente uma gratificação enorme. Imagina quando a gente realiza esses sonhos assim, deve ser pra ti, deve ser muito gratificante, né, Adri? Daí é fácil entender porque esse é o meu sonho, né? Porque com certeza. É isso, né? Com certeza. Viver essa adrenalina, essa emoção a todo momento, assim, de olhar no olho do outro e ver que tu contribuiu para aquela felicidade acontecer. Então, isso não tem, né, preço, não tem preço. Como mensurar. Não tem preço, é impagável. É o viver o momento, né? E eu faço questão de estar em muitos deles, assim, justamente pra gente poder vivenciar aquilo junto, sabe? Pra entender o propósito do projeto, pra não esquecer as raízes. Porque a gente fica muitas vezes tão no automático de, vamos lá, vamos fazer a campanha de Natal, vamos fazer a campanha do mensal. E não, o core principal do projeto é realizar o sonho que tá lá na essência, que é esse que a gente gosta de buscar. É esse que enche o meu olhinho. É aquele mais, assim, profundo, né? O diferente, não é só a entrega de alguma coisa, né? Não. Não é mais o dia a dia. Tu tem muitos sonhos? Eu tenho, vários. Tem algum sonho que tu possa compartilhar? Qual é o teu sonho em viver?
Então, é inusitado, assim, o meu sonho principal é esse que eu estou já vivenciando, obviamente, né? Sim. Mas eu tenho vários outros, né? Um deles, é de criança, né? É ir a conhecer a Disney, Então, esse é um dos meus sonhos de vida, né? Então, um dia, quem sabe, eu estarei lá. É até um dos sonhos que eu acho que a minha mãe ainda tem o desafio de realizar comigo, sabe? Eu percebo várias vezes que ela comenta e ela talvez esteja se estruturando para isso em algum momento poder, porque ela falava tanto quando eu era pequena, eu fiquei talvez tão mentalizado, e é engraçado, né? E eu nunca pude ir ainda à Disney, mas um dia, sim, eu vou, talvez levar meu filho, enfim, né? Mas esse é um dos sonhos, assim. Para quem estiver ouvindo, para algum realizador que estiver ouvindo e quiser ajudar a realizar o teu sonho, então fica a dica para realizar também o sonho de uma pessoa que realiza tantos sonhos. Isso, e eles realizando o sonho de alguém no Sonho em Viver também diretamente já estão realizando o meu sonho. Os teus também. Exatamente. Maravilhoso. Gente, a gente podia ficar conversando, tem mais uma pergunta aí final. A Adriana é uma pessoa super comunicativa, super fácil. Eu sabia que ia ser assim. Eu até botei algumas perguntas aqui, mas assim, era mais para ter, né? A questão de carreira e propósito, você já conversou. A questão do projeto Sonho em Viver, são mais de 10 mil sonhos, né? 10 mil sonhos. Assim, é uma coisa que não tem nem... Não tem explicação, né? Acho que tem que viver para entender o que é essa doação, essa E é isso entrega. que a gente quer, né? Que mais pessoas participem desse movimento, assim, que é esse nosso propósito, levar isso a nível Brasil. Hoje a gente está já em 13 cidades, né? Levando a concepção do Sonho em Viver. Tu tens o teu sonho de ultrapassar as barreiras do Estado? Sim, eu já ultrapassei. Regional? Já estou no Rio Grande do Sul. Na verdade, desde 2017 eu estou no Rio Grande do Sul, em Vacaria. Eu faço no asilo de lá, no orfanato de lá, já há muitos anos. Muitos anos e tu tem voluntários nesses lugares todos? Eu crio o núcleo. Eu tenho geralmente uma pessoa que me apoia a fazer a foto das placas, que às vezes é até a própria pessoa da instituição que faz num formato bacana, que a gente coloca como um padrão, que é as plaquinhas, né? Que é o nosso propósito ali do projeto, levar um conceito único. Mas eu tenho essa pessoa de núcleo e eu faço acontecer através tudo... Tem pessoa... Vacaria, só pra gente ter uma ideia, eu não conheço os meus 2 núcleos de lá, que é a Roberta e a Ângela, e elas moram no meu coração. E falam o dia inteiro e não conhece pessoalmente. Eu nunca vi elas. São os tempos, são os novos tempos, né? Exatamente. Então é isso. Quem quer fazer o bem não tem limitação. Isso, exatamente. Não tem desculpa, né? Não tem, né? Então, onde tiver, se quiser no Amazonas alguém me acionar para fazer o Sonho em Viver, bora. Faz também. Nossa, tô aqui. Faz também. Né? Então, que bacana, que maravilhoso. Então, tu vai dar um passo agora nessa profissionalização, que no sentido, assim, de estruturação de instituto, que ela ganha uma outra conotação e ela te dá outras possibilidades, a gente sabe disso, né? Exato. Tu consegue fazer uma outra movimentação, um outro tipo de gestão. Sim. Porque o empreender tá, sim, a tua veia, a gente percebe. Só a gestão de pessoas que tu tem que fazer é uma coisa impressionante. Sim. Liderar. Porque existe um trabalho de liderança muito grande por trás. Essa eu acho que é uma característica que eu te perguntei lá no começo. Que talvez se alguém te perguntar de novo, tu pode dizer. É a liderança. Sim, né? Além da atitude, esse teu poder de liderar pessoas, ideias. Porque esse é o verdadeiro conceito da liderança. Exatamente. Na prática. Isso é liderar. E é engraçado que às vezes eu tenho uma dificuldade de delegar ainda assim, né? E eu tenho que trabalhar constantemente com isso. Mas isso não tem nada com que a gente não a gente precisa aperfeiçoar, todo mundo tem algo, né? Exatamente. Eu sempre falo que delegar é diferente de delargar. Né? Delegar não é a mesma coisa de delargar. Tem uma responsabilidade por trás. E essa responsabilidade que às vezes eu fico com o pé atrás, ai meu Deus, será que vão fazer? Ai meu Deus, e agora vamos fazer? Mas é responsabilidade. Exatamente. Responsabilidade. E aí tu tem na veia essa questão da liderança também, e tu tem uma coisa maravilhosa que é realmente essa coisa que a gente, não sei nem se tem palavra ou adjetivo, que é, eu acho que é amor, né? Será que essa é a palavra que poderia resumir aqui? Eu acredito que eu amo o que amor move, o amor move, eu né? amo o que eu faço, eu amo o próximo que eu faço, eu não julgo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante do voluntariado, não julgar, porque se a gente começar a julgar, a gente nem caminha pro passo do lado, né? Porque se todo mundo, né, que tem algum erro que já cometeu na vida, então se eu começar a julgar as pessoas que eu vou beneficiar, Meu eu Deus, paro. Não tem sentido nenhum. Ainda mais idosos que têm uma vida inteira, né, que vivenciaram. Como é que eu vou julgar uma pessoa que já viveu 80 anos? Mas né? que a gente não sabe as condições da vida exatamente. Então eu nunca julgo, né? Então acho que essa é uma premissa principal de desenvolver um trabalho voluntário, não julgar o próximo. Não julgar, maravilhoso. Exatamente. E eu sei que tu não buscas reconhecimentos externos, mas tu já recebeu alguns reconhecimentos formais aí, né? Sim. Premiações ano passado. Isso. Conta assim pra gente brevemente assim, o que foi isso? Eu não busco isso, mas eu acho extremamente importante. Eu entendi que é muito importante para as pessoas que
desenvolve voluntariado, esse movimento, entende? Das pessoas da sociedade reconhecerem o nosso trabalho, porque a gente não recebe nada financeiro por isso, né? É realmente o ato de se doar. Sim. E esse ato... A gente não recebe nada financeiro, mas a gente recebe amor, carinho, sim, claro. né? O ver o outro, a felicidade do outro. Mas assim, o lance das pessoas reconhecerem aquele movimento que tu estás fazendo é essencial pro teu continuar. Pro continuar a batalha, te dá um gás. Porque o dia a dia é árduo, né? De tu fazer um trabalho, ter um projeto voluntário, de conduzir pessoas, de fazer com que os voluntários se mantenham ali no grupo, de, né, trazer realizadores, cair, né? Não deixar a peteca cair, de estar ali, né, firme, forte, apesar de, às vezes, as tuas fragilidades. Então, assim, eu acho que esse movimento de que a sociedade está reconhecendo você como, né, fazedor daquilo é essencial. E, para mim, fez com que eu tivesse viradas de chaves. Então, foi extremamente importante. Patamar. Exatamente. Quando você é reconhecida pela NSC... Como é Prêmio Blumenauense do Ano. Isso, exatamente. É maravilhoso, né? Nossa, quando eu até fui colocada lá, indicada, eu falei assim, mas que legal, Sonho em Viver tá como projeto social. Não, Adri, tu tá como Blumenauense do Ano? Deu assim, Blumenauense do Ano, como assim? O prêmio principal do Blumenauense do Ano. Eu falei, uau! Eu falei, legal, eu? Né? Daí a gente fica se sabotando, né? Sim. E daí eu falei, mas como assim com fulano, eu junto com... Não, eu falei, meu Deus, mas como? Não, já, né? Tu já fica pensando, ai meu Deus, como assim? Né? Nem tô à altura daquela pessoa que tá ali, né, disputando comigo. Eu falo, mas assim, todos são merecedores, com né? Certeza. A indicação já é um merecimento, Nossa, então... Né? Já é um presente. E depois do Fiesc em dezembro também foi extraordinário, porque daí em setembro eu ganhei uma indicação de voluntária, um prêmio de voluntário regional, voluntário que inspira. Daí eu já fiquei super feliz, eu falei, nossa, de Blumenau, eu fui escolhida aqui, bom, de repente veio, de Santa Catarina, você foi a escolhida. O quê? Santa Catarina? Então, assim, são coisas que eu não tava, apesar de que eu amei, né, eu não tava esperando por aquilo, e, né, a gente fica, que nem eu te falei, a todo momento se sabotando, achando que não. E pra mim é muito engraçado que as pessoas falam, meu, Adri, como que tu faz isso? Gente, tu tem noção do... Pra mim é uma coisa tão que parece natural, tipo, de fazer, que parece que é uma obrigação minha até fazer aquilo, que eu fico, mas pra que tanta, né, coisa em cima disso? Tipo, eu só vou lá e realizo os sonhos. Entende? E daí as pessoas ficam, não, Guria, enaltece isso, olha o que tu faz, olha o que teu projeto, olha onde é que teu projeto já tá há 8 anos. É que pra mim é uma coisa que tá no meu sangue, é natural. Não, mas que venham muitos reconhecimentos, eu faço votos de que tu tenhas muito mais reconhecimento. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Como dizem, a gente, a lei como é que diz? A colheita obrigatória, né? Então, a gente tem que ver o que a gente vai plantar por aí. Tu vai colher muita coisa, ainda tenho certeza. Espero que tenha sido um espaço importante para ti também. Com certeza. Vamos divulgar muito esse projeto. E eu queria finalizar com uma pergunta que eu sempre... Porque a gente, meu Deus, o tempo voa. Mas é muito... Quando é bom, passa rápido. Passa rápido. Uma mulher que tu gostaria de destacar, já que a gente está no Mulheres na PAN, uma mulher assim que você hoje gostaria de fazer um reconhecimento especial, e por que característica tem essa mulher? Eu sei que são muitas, tá? Mas assim, hoje, assim, se você pudesse escolher uma. Gente, olha só, isso é bem difícil de eu falar sobre isso, né? Porque senão eu vou me emocionar, obviamente, né? Mas uma das mulheres que são, além da minha mãe, obviamente, que, né, isso já tá, né, nativo no nosso, mas é a minha avó, né? Que eu tenho muita consideração por ela, assim, ela já faleceu há muitos anos, e eu lembro dela me estimulando a todo momento, desde vender, de catar o limão, para desenvolver aquilo, montar a barraquinha na praia e tal, e ela me acompanhou há alguns anos, poucos que eu lembro, né, porque foram de infância, e eu tenho ela dentro de mim a todo momento me conduzindo, assim. E não é uma mulher conhecida, celebridade, mas é uma mulher que tá na minha veia, no meu coração, a todo momento, que me conduz pelo caminhar, pelo correto. Uma mulher muito honesta, forte, de fibra, que teve que, né, segurar muitas pontas, né, em casa, enfim, com um esposo, com filhos, etc., fazer esse papel, vendia Avon para ajudar na renda da família, então eu via muito esse movimento, né? E então foi uma mulher de muita garra para mim. Eu acho que eu me espelho muito nela desde sempre, assim. Nossa, eu carrego ela comigo a vida inteira. Deve carregar características dela. Muito, e além de ser a cópia dela, né? Eu sou muito parecida. Esses dias eu postei uma foto dela do casamento, assim, as pessoas, meu Deus, Adri, tu é a Xerox. Assim, realmente, porque eu me espelho, e assim, além da fisionomia, eu tenho muitos atributos que ela trazia, assim, eu, apesar de ser criança, eu lembro
Constantemente, assim, deixou muitas marcas. E é engraçado, como né? tem mulheres marcantes, e aí eu acho legal quando a gente traz esses exemplos, assim, que são próximos da gente, sabe? Profundos e que não ficaram conhecidos, mas pra gente fez uma mudança incrível. E eu nem estava esperando por essa pergunta tua, mas tá tão sempre embutido isso, né? Que eu já tenho facilmente ela no meu pensamento, né? Que lindo, Adri. Eu quero te agradecer. Obrigada. Agradecer, assim, pela oportunidade de contar um pouco sobre um projeto maravilhoso que realmente transforma vidas, pelo teu coração lindo, maravilhoso, né? Linda por dentro e por fora, né? Obrigada. E que a gente possa deixar uma sementinha aí nas pessoas que estão nos ouvindo, vendo, para fazer o bem e para olhar para o próximo. Né? Esse ano de 2024, então, vai ser transformador para o Instituto. Peço a colaboração de vocês para acompanhar mais de pertinho o nosso projeto, que é um dos propósitos do projeto, levar o voluntariado à sociedade, que mais pessoas participem desse movimento, mais pessoas comecem a olhar o bem, né, as coisas boas que a gente pode promover dentro do nosso ambiente, ao nosso próximo. Então, é isso, né? E quais são os contatos para as pessoas encontrarem vocês? Sim, eu sempre, lá no próprio Insta, tem o meu WhatsApp, eu que respondo mesmo. Eu não tenho ainda uma equipe. Faz a gestão. Né? Tem o Márcio, que compõe comigo agora o conselho, a gente montou, né? Através do estatuto, a gente teve que criar um conselho. O meu esposo também faz parte, e outras pessoas da sociedade que acabam compondo esse conselho. Mas lá estão meus contatos, no @sonhoemviver, né? A gente responde lá no inbox, a gente responde no WhatsApp, está lá o nosso número. Tem o e-mail também do projeto que está lá também, né, no Insta, mas é o @sonhoemviver. Se as pessoas puderem seguir, quanto mais pessoas seguirem o movimento, mais pessoas podem ficar munidas de sonhos que podem talvez ajudá-los. Né? Exatamente. Maravilhosos, que assim seja. Amém. Obrigada por ter vindo. A gente já vai continuar nossa conversa aqui no bastidor. Sim. Porque eu preciso fechar o episódio, né? Então, fechamos mais um episódio do Mulheres na PAN, com essa presença maravilhosa da Adriana Constante, que veio falar sobre transformação de vidas. Eu peço novamente para você continuar nos acompanhando aqui no YouTube da Jovem Pan Blumenau, também no Instagram da Jovem Pan Blumenau, lá no meu Instagram, no @eu, Sinara Maria, lá no meu LinkedIn, Sinara Maria, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!